Meus irmãos, a paz de São Jesus. O texto da palavra do Senhor diz assim, lá em Oséias, capítulo de número 6, verso de número 1. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. A palavra do Senhor ao profeta Oséias foi num período em que o povo de Israel tinha se pecado contra o Senhor, tinha transgredido, e devido a esse distanciamento do Senhor, veio o cativeiro e veio todo o momento de adversidade, que eles passaram um momento de aflição, onde o juízo veio sobre eles. Mas o texto ele fala, vinde e voltemos ao Senhor, uma convocação, né, para que ali a nação, para que ali o povo retornasse aos pés do Senhor, se reconciliasse com Deus, a sua vida espiritual. Irmãos, e o Senhor ele faz esse convite diariamente para nós. Vinde e tornemos ao Senhor. Porque o Senhor ele fez a ferida e ele sarará. A dor, o sofrimento do deserto, o sofrimento da nossa busca, do momento que estamos vivendo. É claro que olhando agora a gente não vai ver nada de bom. A gente vai olhar e vai pensar assim, olha, realmente não tem como tirar proveito de tanta coisa ruim que está acontecendo. Mas calma, irmãos, olha, o Senhor, nosso Senhor é um Deus todo-poderoso. Nosso Deus ele é onipotente. E Ele é onipresente, mas também onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como transformar, como mudar uma coisa ruim, uma coisa que dói, que nos fere em algo bom. Tirar algo de bom daquilo, extrair algo de bom. E por isso que o texto de Oséias diz, Ele fez a ferida e Ele curará. Ele permitiu com que o mal viesse, mas Ele mesmo vai restaurar. O versículo 2, ele traz para nós um ensinamento. Ele diz, depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Esse verso ele mostra 3 etapas, e a gente pode ver aqui claramente 3 etapas na vida do irmão e da irmã, na vida do servo e da serva que está buscando a restauração. O que vem a ser depois de 2 dias nos dará a vida? O 2 ele fala de comunhão. Na Bíblia 2 ele fala de comunhão. Quando nós vemos que depois de 2 dias vos dará a vida é a salvação. Quando nós entramos no deserto, nós estávamos perdendo a salvação. Nós estávamos indo para uma eternidade sem Deus, para poder usar aqui de um eufemismo. Alguns estavam até dentro da igreja, mas estavam perdendo a salvação dentro da igreja. Outros tinham se afastado da igreja. Outros nem sequer eram da igreja, não conheciam ao Senhor. E a ferida que o Senhor fez em nós, que foi a destruição do casamento, da família, proporcionou esse processo de restauração, depois de 2 dias da vida, ou seja, estabelecer de novo a comunhão com Deus. E o que é a vida? A vida é a salvação. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a vida é a salvação, a comunhão com Deus. Ela foi restabelecida, e isso só foi possível através da ferida que foi feita. Aquela ferida que Deus ele fez, e Ele mesmo começou a curar. E a cura da ferida são esses 3 processos. Depois de 2 dias vos dará a vida. Nos dará a vida, está no plural. E ao 3º dia nos ressuscitará. 3 já fala de um projeto de Deus. O 3 já fala de morte e ressurreição. Se depois de 2 dias o que é restabelecido é a vida, é a comunhão, é a salvação, a pessoa volta para a igreja, a pessoa volta a ter comunhão com Deus, ela se converte ao Senhor, se batiza. Depois de 3 dias, o que há é uma transformação de vida. Não mais ali o encontro com Deus, mas sim a transformação, porque 3 fala disso, o velho homem morre e nasce o novo homem. 3 fala de morte e de ressurreição, o próprio Senhor Jesus, ao 3º dia ele ressuscitou. Então é isso, 3, aquela vida antiga, aquela forma antiga de agir, de pensar, de reagir, enfim, o comportamento, aquilo morre, o velho homem morre, e aí uma nova pessoa ela nasce, uma pessoa transformada. É a chamada transformação pessoal, que a gente tanto fala quando a gente fala sobre a questão do deserto. Muitos, às vezes, não querem esses 2 processos. Não querem. Ou, às vezes, querem a primeira parte aceita, o primeiro, que é o depois de 2 dias vos dará a vida, ou seja, a salvação, vai para a igreja, começa a buscar Deus, mas quer pular lá para a terceira fase, e viveremos diante dele, ou seja, a restauração da família, do casamento.
Mas esse é o último, existem 2 etapas. Tem gente que quer pular da primeira para a terceira, não quer a segunda, que é a transformação, que é depois de 3 dias nos ressuscitará, ou seja, fazer morrer o velho homem e nascer o novo homem, ressuscitar. É a mesma pessoa, né? Só que transformada. É a mesma pessoa, só que restaurada. E esse processo ele não pode ser pulado, ele não pode ser engolido, não, de forma alguma. Para poder chegar ao terceiro ponto, que é o ponto que todo mundo quer, isso aí todo mundo quer, né? E viveremos diante dele, ou seja, a restauração da família, a restauração do casamento. Esse aí todo mundo quer, onde tudo aquilo que tinha sido perdido é restabelecido. É interessante que o verso 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ou seja, após a restauração do casamento, ainda continua o processo. Tem muita gente que pensa assim, restaurou, acabou, né? Agora não tem mais o que buscar, não. Não, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Após a restauração do casamento, continua a busca, continua a batalha, porque o inimigo ele vai ficar furioso, porque foi uma família, um casamento restaurado, e ele não vai sumir da vida do irmão da irmã, não. Ele vai continuar como um leão ali ao derredor, rugindo, né? Pronto para poder tragar. A palavra fala que quando Jesus ele foi tentado, o inimigo ele se ausentou por um tempo, ou seja, depois ele retornou de novo para poder atormentar ali o Senhor Jesus. Então não acaba, não teve a restauração, agora acabou. Vou largar de mão a oração, o jejum, vou voltar àquela vida de crente, né, do Paraguai, aquela vida de crente que não busca Deus, que não vai para a igreja, só vai para a igreja domingo, o crente domingueiro, né? Não, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque o conheçamos foi o deserto, quando nós conhecemos de verdade o Senhor, quando nós ali tivemos uma intimidade, uma experiência mais próxima de Deus, né? Esse foi o conheçamos, o deserto, aquilo que vivemos. Aí o casamento foi restaurado, aí conheçamos e prossigamos em conhecer, ou seja, continuar conhecendo, continuar buscando, continuar orando, continuar clamando, né? Continuar se santificando. Então não acaba com a restauração do casamento, não. Então são 3 etapas. O livro de Oséias ele mostra claramente isso, as 3 etapas, né? O Senhor ele faz a ferida, mas o Senhor é quem restaura a ferida. Para quê? Para nos salvar, para nos transformar e para restaurar a nossa família e nosso casamento, para que vivamos diante dele a cada dia com mais intimidade e mais comunhão. Então o Senhor é maravilhoso. O deserto, ele serve para isso. É claro que agora, no meio do deserto, passando pelo deserto, a gente, como a gente sempre diz, né? No meio do furacão ninguém consegue enxergar direito. Quem está do lado de fora normalmente consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Quem está no meio do furacão não consegue enxergar. Não consegue. Está vendo o vento, o destroço, as coisas voando, está vendo o problema, está vendo tudo, mas não consegue enxergar o que realmente está acontecendo. Qual é realmente o propósito do deserto, o que Deus está fazendo, como que ele está trabalhando. Por isso que é mais fácil entender o deserto dos outros do que o nosso próprio deserto. Nosso próprio deserto é o deserto mais difícil de ser compreendido. É o deserto próprio, é o deserto da pessoa. É o mais difícil de ser compreendido. O dos outros é mole compreender, né? Mas Deus ele usa o deserto, ele usa a ferida para poder nos curar, para poder operar um milagre, para poder realizar algo muito mais profundo nos nossos corações. Queria deixar com vocês, com os irmãos, essa breve mensagem. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.